Estamos dando início ao Conversando sobre o Espiritismo. A nossa irmã Thelma Sarraf irá proferir a prece de abertura dos trabalhos da noite. Senhor Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, que nos compreende, nos acolhe, nos aceita, conforme somos nós, acreditando no nosso êxito, dando-nos impulsos vibratórios para que consigamos superar as vicissitudes e nos autotransformarmos, aproveitando este ensejo reencarnatório, difícil, desafiador, porém útil para o nosso processo. Que possamos, Senhor, trilhar a estrada de luz com amor, com devotamento, com esforço continuado em nossos bons propósitos, vivendo aqui a vida do Espírito, ainda difícil em nossas percepções. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, necessitados da Tua complacência, da Tua compaixão. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos superar esses entraves e avançarmos em direção à luz. Permite que neste momento possamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, sob a Tua proteção e misericórdia, envolvendo-nos a todos nós, neste ambiente presencial e através dos meios virtuais, seguindo a linguagem do pensamento vibratória, envolvendo-nos nesta amplidão de ondas superiores, pacíficas e harmoniosas. Assim seja. Nós desejamos lembrar o nosso evento do dia 19 e 20 de outubro, segundo Congresso Espírita Joana de Ângeles, que nós vamos realizar aqui em nossa casa. Serão 13 conferências, do sábado pela manhã, às 8 horas estaremos iniciando, abriremos as portas e o início do credenciamento às 7 horas, indo até às 21h15 do sábado, retornando no domingo às 8 até às 13. Será um evento de porte, com o grupo de psicólogos da AME Brasil, Rio Grande do Sul, que nos atende no curso Joana de Ângeles, estarão aqui conosco. Então, teremos 13 conferências e 3 rodas de conversa durante a nossa programação. O tema está aí na tela, o alvorecer do mundo de regeneração e os desafios atuais. E sobre esses desafios é que nós conversaremos ao longo dessas horas do encontro. Não temos mais vagas aqui no nosso salão presencial, mas temos ainda no telão alguns lugares e temos também através da plataforma Espiritismo Play, quem desejar assistir, quem já for sócio ou desejar associar-se por primeira vez, já participando deste evento. Então, todos estão convidados, será um evento de porte, de êxito, teremos a palestra de sábado com o nosso Divaldo, dentro dos temas previstos da série psicológica. Também avisamos que a 27ª Bienal do Livro acontecerá no período de 6 a 15 de setembro, no Anhembi, São Paulo, e teremos um estande da Leal, através da Boa Nova, na Rua G, 70, dentro do Anhembi. Então, todos estão convidados, sobretudo os que lá residem e que nos assistem. Então, dando início ao nosso Conversando sobre o Espiritismo desta noite,
A nossa equipe já está aqui, papel, caneta, para que as perguntas sejam endereçadas aqui à mesa para o desenvolvimento das nossas ações, onde nós teremos o Divaldo respondendo às perguntas que nos forem formuladas e o nosso irmão Jacobson Trovão. Ele é de Brasília, é advogado e é professor de Direito. No movimento espírita, naturalmente é um brilhante conferencista. Jacobson também é coordenador nacional da área mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Então eu vou convidar o nosso irmão Jacobson agora nesse momento para fazer a apresentação para aqueles que nos assistem remotamente, aqui presencial também, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente o convite que nos foi feito, abraçar muito fraternalmente, com muito sentimento de carinho, nosso querido amigo, irmão, Divaldo Pereira Franco, estendendo esse abraço fraternal a toda a equipe que compõe a mesa e todos os amigos que nos assistem presencialmente e pela internet. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Nós temos aqui uma pergunta que é mais ou menos recorrente. Acho que a pessoa sempre envia e eu nunca coloco ela no ar, né? É um assunto um pouco polêmico, mas trata um pouco de mediunidade também, e o nosso irmão Jacobson poderá nos esclarecer a respeito desse assunto. Diz o seguinte: essa pergunta era para o Divaldo, mas vou fazer para o Jacobson. Você poderia nos falar um pouco sobre a apometria e a sua necessidade nas reuniões mediúnicas? Então, vamos contar com a ajuda do nosso irmão para nos esclarecer um pouco desse assunto bastante espiritualista e pouco espírita. Não foi justa essa troca. Essa pergunta para Divaldo. Nós vamos dar algumas considerações e devolvemos, e passamos a palavra a ele, naturalmente, para complementar. A apometria é uma técnica que foi criada com a pretensão de estabelecer um processo terapêutico e desobsessivo a partir de alguns princípios que não se coadunam com a proposta espírita de compreensão dos transtornos decorrentes da obsessão, nem mesmo em relação à cura do corpo físico ou perispiritual. Acho que a pergunta era para o Divaldo mesmo. Então, infelizmente a internet caiu do nosso irmão. Você poderia complementar? Vamos esperar só um pouquinho, ver se ele volta. Se não voltar, o Divaldo vai nos socorrer aqui nessa explanação, que o nosso irmão estava desenvolvendo muito bem o assunto. Bastante complexo, sobre a ótica da doutrina espírita. Alguma notícia? Não? Então não, Divaldo. Pronto. Pronto, Jacobson. Estamos de volta. Sim. A conexão parece que não está muito estável. Então, a apometria tem a proposta de uma cura coletiva de grande quantidade de pessoas a partir de desdobramentos de diversos corpos físicos. Mas, como colocávamos, não é um procedimento espírita em função de não guardar concordância com os princípios espíritas. Primeiro, a desobsessão não decorre do afastamento de influências. A desobsessão, efetivamente, é a evangelização de encarnado e de desencarnado que estão momentaneamente em desajuste psíquico, em desarmonia. Então, a verdadeira desobsessão é uma reconciliação entre as almas que estão em conflito.
E a cura do corpo físico, ela decorre inicialmente da cura da alma. Inclusive, é muito importante recordarmos que, na visão dos espíritos superiores, a doença no corpo físico é que representa a cura efetiva para o espírito. Então, nós não podemos perder de vista que estamos lidando com as almas no processo evolutivo e que, na verdade, a doutrina espírita tem a sua proposta de transformação moral ou de espiritualização do ser. Nós não podemos nos afligir em termos de quantidade de afastamento de influências espirituais, mas na qualidade da reaproximação dessas almas, para que o amor se planifique na Terra. E compreendermos que a cura do corpo, quando merecemos, é exatamente para estabelecermos novos propósitos na existência, não voltarmos às atitudes infelizes de antes. Então, conquanto nós tenhamos que reconhecer a pretensão dos que admitem a apometria, mas realmente em função de não guardar concordância com os princípios espíritas, a prática não é espírita e, portanto, ela se circunscreve a uma atividade espiritualista e não espírita por excelência. Jacobson, muito obrigado, meu irmão, pela resposta que você formulou. E eu vou passar a palavra agora a Divaldo, que vai desenvolver um pequeno tema, e depois, então, nós formularemos as perguntas necessárias. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Antes de contribuir em nosso diálogo, eu gostaria de apresentar os nossos irmãos que estão aqui em Salvador mais uma vez. Hoje, porém, chamamos-los para que tenhamos maior intimidade com o casal Leonor e Fernando, de Coimbra, em Portugal. Esses irmãos vêm realizando uma obra espírita de muito mérito, porque não apenas a sede em Coimbra é dedicada inteiramente à doutrina espírita, com toda a pureza do pensamento de Allan Kardec, outras instituições foram fundadas em mais algumas cidades de Portugal, e também na Ilha da Madeira, e ambos se devotam para darem atenção a esse trabalho maravilhoso em nosso irmão maior, que é a pátria portuguesa. O trabalho que desempenham, principalmente na área da desobsessão ou das enfermidades provocadas por entidades espirituais, é tão grande que sensibilizou alguns estudiosos, mestres da Universidade de Coimbra, e que realizaram experiências com caráter rígido da investigação científica para separar as patologias espirituais e as perturbações de natureza orgânica. Foram feitos estudos com pacientes orgânicos e pacientes obsidiados. Os resultados foram todos dentro da informação bem dirigida de que saúde é o estado espiritual que se reflete no corpo no processo da evolução. Também podemos lembrar que nem sempre na Terra gozaremos de saúde, por uma questão do nosso processo evolutivo. Somos espíritos que nos estamos aperfeiçoando através dos desafios e dificuldades. E que o trabalho de Leonor, de Fernando e outros é essencialmente de dignificar o doente e superar a doença. De alguma forma, todos somos doentes. Não tem ninguém com o organismo absolutamente saudável.
tem em estados temporários de saúde, mas periodicamente o organismo se debilita, a fauna microbiana invade as nossas células e ficamos doentes. Mas isso dentro de um programa. É o caso da apometria. Eles não podem afirmar que todos irão ficar sadios. Se o paciente não melhora moralmente, mesmo nas doenças de natureza orgânica, ele não readquire a saúde, porque é um problema de vibrações, de energias do mundo espiritual. Afinal, nós somos um bloco de energia condensada em átomos e aglutinadas em células. Quando esses átomos, por esta ou aquela razão, mudam de postura e se unem um a outros, formam outros biótipos, outras vidas, outras organizações. Então, é necessário perceber-se que a cura das obsessões vai depender muito do bem que o obsidiado possa fazer para poder recuperar-se através do perdão da sua vítima. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec tem algo psicológico que a mim me fascinou a primeira vez que li, a grandeza da doutrina espírita. Nós sabemos que, através da medicina, primeiro tem que encontrar a causa, através dos exames, depois a terapêutica, e depois o processo de recuperação. Naquele capítulo, Allan Kardec diz o seguinte: um dos problemas bem difíceis da nossa vida moral é o perdão. Porque o perdão não é apenas um ato de dizer eu te perdoo. É um processo emocional, mental, de consequências físicas. Eu conheço pessoas que me dizem com toda honestidade: eu não tenho raiva, mas tenho uma mágoa que não consigo tirar. E nessa mágoa, é claro, eu desejo o mal a quem me fez o mal. Portanto, é perfeitamente normal, porque nós somos constituídos de emoções. Daí o velho ditado: o filho mais querido é aquele que é melhor para os seus pais. Numa família grande, normalmente se destaca um ou mais filhos pela sua dedicação. Não é que os outros não mereçam, é que às vezes nem sabem demonstrar. Muitos de nós temos dificuldade de ser gentis, de demonstrar nosso afeto, temos vergonha, outros têm mais facilidade. E é lógico que a gente se sente muito melhor com quem é alegre, com quem nos desculpa, do que com aquele que é rancoroso. Então não é uma questão de amar mais, é uma questão de estar melhor ao lado de alguém. Então os espíritos que nos odeiam, porque nós lhes fizemos mal, devem perdoar-nos, porque enquanto houver neles sofrimento, nós somos o culpado. Fomos nós que o atiramos no poço. E se ele nos odeia, é porque nós não agimos corretamente. Ou porque, talvez, na sua inferioridade, ele viu o mal no lugar do bem. Então, diz Kardec, primeiro, a gente diante de uma bênção, que é a dor, deve tomar 3 atitudes. Alguém me ofendeu radicalmente, e eu soube. Então, a minha atitude é digerir. Eu tenho que analisar se a pessoa fez ou não, se tem razão ou não. Mas, seja qual for o resultado do meu exame, eu devo primeiro compreender. Porque nós não somos o que aparentamos. Eu tenho uma conduta própria quando estou em paz, quando tudo está bem. E tenho outra quando estou sob o peso de um conflito, de uma angústia, de uma incerteza. Quanta gente é rude, não conosco, mas com alguém que lhe ofendeu, e ele recebeu aquele peso, ficou amargo, e nesse momento desabafa, sem dar a impressão que é com esse, mas é aquele que ficou no passado. Alguém acendeu o pavio da bomba, que vai explodir no outro contato. Então, nós temos que tomar conhecimento e verificar se ele tem razão, porque muitas vezes
o outro tem razão de até nos ofender. Não tem razão de ficar de mal, nem ter ódio, mas de reagir é natural. Primeiro passo. Segundo, o arrependimento. Meu Deus, para que eu fiz isto? Por que eu estou reagindo? Qual é a vantagem que ele adoeça? Então ele vai para o inferno? Que Deus é esse? É meu Pai. E ele disse que ninguém, nenhuma alma se perderá. Então não adianta eu mandar ele para o inferno, porque ele não vai. E se não tiver cuidado, é a gente que vai no lugar dele. Porque eu posso fazer o mal e me arrepender. E o que foi vítima do mal, procurar dignificar-se e também se arrepender. E aquele, talvez, ex-inimigo, muitas vezes se torna um amigo. Nós temos, muitas vezes, antipatia por alguém. Quando a pessoa chega e diz, meu Deus, já chegou. E depois a gente vai tomando amizade e se torna, talvez, um dos melhores amigos. É que no começo a pessoa tinha dificuldade, era antipática. E depois, por qualquer razão, ficou antipática. Então, segundo, está esclarecido, arrepender. Terceiro, pagar, reabilitar-se. Porque, por exemplo, se alguém me fez um prejuízo econômico, me levou à miséria, o que adianta eu ficar com esse sentimento de ódio? Eu fico mais miserável ainda, porque enquanto eu penso mal, eu atraio espíritos maus. Se eu fico com ódio daquele que me ofendeu, eu faço uma ligação psíquica. De vez em quando a gente lembra dele, dispara uma flecha miserável. Ele vai ver. Deus vai cobrar por mim. A gente ainda tem isso, né? Eu, quando era menino, fazia assim, não, eu deixo para lá, mas Deus vai cobrar. Era de uma covardia danada. Porque uma coisa minha, botar Deus contra ele, já venceu a batalha. Quando eu percebi que Deus não era contra, nunca, era sempre a favor, até no erro. A pessoa erra para acertar depois. Ninguém passa uma vida sem erros, sem equívocos, sem experiências negativas, como experiências positivas. Às vezes tomamos uma atitude e ela é um resultado fantástico. Outras vezes, nós tomamos uma atitude que nos parece fantástica e a reação é muito pior, porque nós somos pessoas emocionais. E no emocional, nós não vemos a pessoa como é, mas a pessoa como está. Se eu estou com raiva, mesmo agora, vamos dizer que eu tenho uma raiva antes da palestra, eu não venho de cara amarrada, porque eu já sou velho bastante para ter vergonha. Então, eu dou aquele ar leve, mas eu fico dizendo assim, que Deus te abençoe. Não hoje, mas daqui a uns 20 anos, depois que você purifique, eu dou o meu jeito. E hoje, com a idade, quando algo me faz alguma coisa, eu digo, ele vai ficar velho. Olha que vingança. Quando ele ficar velho, ele vai pagar direitinho, porque a velhice é uma benção para quem sabe viver. Outra coisa é quando a pessoa me subestima, ou por acaso um jovem, intelectual, com muita cultura e pouca dignidade, me olha com aquela superioridade, eu digo assim, sorrindo, pois é, eu já fiquei velho, e você, eu não sei. Isso é uma vingança da gente, né? A gente está se vingando rindo. Meu bem, eu já tenho meus 90, agora você eu não sei. Isso é uma praga terrível. Então, a necessidade do perdão é inerente. E é através dela que nós vamos adquirir a nossa plenitude. Na apometria, por exemplo, é estabelecido que se obedecer aquele ritual, que o Espiritismo não tem, no Espiritismo, todos nós nos salvaremos. Na apometria, não. Os que são maus serão destruídos. E isso, para nós, é uma aberração. Porque ninguém tem o poder de destruir. Só Deus que construiu. Nós fomos construídos pelo psiquismo divino. E o psiquismo divino somente nos faz crescer. A lei é de progresso. Por mais que eu faça o mal, um dia eu desperto e me modifico, porque o bem é a nossa fatalidade. Nós estamos no mundo para o bem. É tão formidável o bem que a gente sofre,
Mas quando a gente encontra um novo caminho, uma estrada florida de bênçãos, como se modifica e como nós passamos a achar a vida encantadora. Eu me lembro de uma amiga que era uma grande intelectual e era muito séria. Ela tinha muito cuidado quando conversava comigo, ela era materialista. E um dia ela me disse assim: Divaldo, eu não creio em Deus, não consigo. Eu compreendo, é uma questão de dimensão mental. Mas eu não posso negar que tudo na Terra é perfeito. Eu disse: mas tudo, doutora? Tudo. Eu fui examinar um exame de fezes, com muito cuidado. Você não faz ideia da beleza no microscópio das partículas fecais. É tão brilhante, tem formas, tem movimentos, tem vida, que a gente esquece que é uma partícula fetal. Porque tudo é bem. Ela não é mal, ela é o adubo da nova alimentação do indivíduo, da vida. Porque Deus estabeleceu tudo dentro de um programa para o melhor. E eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha consultado um microscópio. Certa feita, eu estava no laboratório de um amigo, e ele tinha muitos microscópios, é um grande pesquisador. Eu pedi. Eu digo: olha, eu gostaria que você mostrasse uma célula. Eu sei o que é muito bem, mas nunca vi as diferentes. Não preciso ver várias. Basta ver uma. Ele me levou, eu vi a célula. Vi o momento que ela fez a divisão, que a outra substituiu. A vida pulsante. Ele disse: isso é a célula. Aqui está, por exemplo, uma célula sanguínea, uma hemácia. Aqui está o nosso soldado do organismo, aquele que nos salva, que agride os micróbios que nos invadem. E eu passei a ver beleza em coisas que antes não estava na minha definição de beleza. Porque cada um de nós tem uma definição de beleza. Nem tudo que é bonito para mim é para outro. Eu conheço pessoas que eu acho horríveis. E digo assim: como é que casou, meu Deus? Foi feitiço. Porque não é possível. E outras lindas que não acham nem bom dia. Mas, meu Deus! E a pessoa se acha belíssima, mas sem sorte. O caso da sua: não tenho sorte. Nesta encarnação, eu não tenho sorte. A sorte são os atos que a gente praticou no passado. Daí, a apometria é uma filosofia com visões espíritas, porque o fundador eu conheci pessoalmente em Porto Alegre. Ele era médico do Hospital Espírita de Porto Alegre e a esposa dele era médium. Ele, aliás, era muito meu amigo, ambos. Isso por volta de 54, 56. Ele era um homem dedicadíssimo, uma pessoa de caráter ilibado. Convivemos muito. Depois, as distâncias e os compromissos nos separaram um pouco. Não separaram por briga, distanciaram-nos. E um dia eu recebo um tratado de apometria, fui ler. Era dele, era do Dr. José. Então, eu achei que, como raciocínio, era interessante. Mas quando chega no tratamento da doença, é absurdo. Por exemplo, vem um espírito. Eu sou inimigo dele, ele me assassinou e eu tenho que me vingar. Então, o apômetra lhe diz alguma coisa. E diz: agora você vai virar um espírito bom. 1, 2, 5, 7, vá! E aí ele fica bom. Ele fica tudo ótimo. Eu achei isso infantil, porque nem criança age assim. Mas é sério para eles. Para mim é infantil. Que ajuda a quem acredita, por causa do fenômeno do indivíduo fazer o seu trabalho mental de autossugestão. E outros absurdos. Destruírem o espírito. O espírito mau, rebelde, que não atende, eles aí destrói. Imagina,
A gente não destrói uma ferida, ela se transforma através dos tecidos. Quanto mais destruir uma vida, o espírito desagregar-se e morrer o espírito. Tecnicamente, eu estou falando à luz do espiritismo, é impossível, porque desobedece a todas as leis de todas as religiões. Todas as religiões falam da imortalidade da alma. Se destrói a alma, ela não é imortal. Daí, o Espiritismo nos traz um alento de sempre encontrarmos um meio para a felicidade. O que hoje me é aspereza, amanhã é lição de misericórdia. O que hoje me é mal, amanhã pode ser uma lição de extraordinário valor. Eu li a história de algumas vidas ateias, inclusive a de Freud, não apenas uma história, várias biografias. E o que mais me fascinou foi quando eles reverteram, deixaram o ateísmo e se fascinaram com uma vida transcendental. Não quer dizer que acreditaram em tudo, mas aceitaram um princípio inteligente para construir o universo. Porque para eles o universo foi um acaso. E às vezes eu digo, não é possível. Tem que ler para acreditar. Como é a teoria? É que no universo havia duas forças, duas energias. Então já havia alguma coisa. Essas energias se potenciaram como um time de futebol. Um ficou mais forte do que o outro e pum, venceu. Teve um estrondo, o Big Bang, o extraordinário estrondo de partículas. E aí essas partículas saíram, é o universo, que está em expansão infinita pelas suas multiplicações. Para mim, com a maior elasticidade mental, eu não vejo lógica que uma força destrua a outra, tornando-a a causa de um universo. Porque se esse vencedor derrubou o outro, o vencedor é que deveria multiplicar, não o vencido. Então, tem umas teses que são muito interessantes, mas que não compartem com as técnicas doutrinárias do Espiritismo. Obrigado, Divaldo. Eu solicito aí a técnica para nos dar um pequeno intervalo nesse instante, por favor. A Mansão do Caminho apresenta A precipitação responde por muitos males que afligem o homem. O agressor, psicologicamente, encontra-se dominado pelo instinto da destruição. Se te sentes num túnel extenso entre sombras ameaçadoras, segue adiante e verás uma luz que te espera após o trânsito difícil. Renuncia hoje, para que a paz te domine o coração amanhã. E a crescer no bem, avançando em paz na direção de Deus, o amor total. Receitas de Paz. Escrito por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles.
Vamos dar continuidade, então, ao nosso conversando sobre Espiritismo. Jacobson, uma outra pergunta aqui a respeito de mediunidade. Todo médium é um devedor em potencial? Essa questão ela é muito importante, porque os espíritos nos informam que existem duas categorias de pessoas que assumem antes da reencarnação o compromisso com a mediunidade ostensiva na Terra. Seriam aqueles que nunca tiveram contato com o trabalho mediúnico e que estão tendo pela primeira vez essa experiência. Mas a grande maioria é daqueles que já falharam em vidas passadas, na própria mediunidade ou em outro campo qualquer, e que estão tendo agora a oportunidade de rever conceitos, de ter uma visão mais transcendente da vida, a fim de que possa resgatar os débitos do passado e evoluir. Todas as vezes que toca nesse tema, eu me recordo da nossa querida e excepcional médium Ivone do Amaral Pereira, que teve existências passadas bastante complexas, envolta, inclusive, com suicídio, e recebeu a grande bênção da mediunidade e a dignificou, transformou a sua vida numa missão em benefício do próximo. Então, o médium na atualidade, como todos nós, traz dramas íntimos, muito sérios. Deve dignificar a mediunidade, transformá-la numa missão, agradecer muito a Deus a oportunidade que está tendo, não reclamar. Nem sempre teremos a mesma oportunidade no futuro. Os espíritos superiores têm mencionado essa dificuldade de reencarnar médiuns, porque muitas vezes, acompliciados com entidades outras, vão apresentar, não é, uma impossibilidade psíquica de se ajustarem novamente a um corpo materno. Então, a mediunidade na Terra é uma grande bênção. Se nós falhamos no passado, então agora é a oportunidade da recapitulação. Então, o médium não deve pensar que ele foi simplesmente aquele que cometeu graves erros com as leis divinas, mas aquele que está tendo uma elevadíssima oportunidade de, pelo serviço ao próximo, no contato com as almas inferiores e tristes, na oportunidade de renunciar, de vencer o orgulho, a vaidade, ver nisso a bênção divina na vida, a fim de que ele possa, então, atravessar com êxito a existência na Terra. Muito obrigado, meu irmão. Divaldo, uma pergunta de Rafaela que nos chega pelo YouTube. Divaldo, o casamento já é programado antes da reencarnação? Se sim, quando ocorrem as separações e as pessoas se casam com outras, qual seria a explicação? Nem todo matrimônio é programado. A nossa vida tem alguma programação fatal. Nasceu, morre. A enfermidade de natureza degenerativa está no programa, que são as expiações. Mas muitos acontecimentos são do nosso livre-arbítrio, porque senão nós seríamos escravos. Já voltamos com tudo pronto, não tem mérito. Há casamentos que são programados, com espíritos que se amam, que desde antes estiveram vinculados. Então eles vêm na condição de cônjuges e casam-se. Mas ao longo da existência saturam, porque o sexo é uma função orgânica, através da qual nós sentimos emoções. A divindade foi tão sábia que ao sexo deu esta sensação técnica de prazer, porque nem sempre é prazeroso. Quando o espírito é muito endividado, tem inúmeras dificuldades no relacionamento afetivo conjugal.
E, às vezes, esse relacionamento vai e fica em banho-maria. A gente perde a motivação da conversa, da companhia, só pensa no sexo, que é uma função orgânica. Então, vai havendo uma distância natural. Nesse ínterim, aparece uma pessoa sensual, uma pessoa leve de caráter, e a gente se sente inclinado, porque é a mesma coisa, porém nova. Quer dizer, é um corpo velho vestido de roupa nova. E então a gente pode separar, porque vai atrás da sensação, que na vida conjugal às vezes desapareceu. Conheço muitos casais que estão juntos, mas não completos, pelo respeito, por problema de saúde de um e de outro, pela questão da idade. Então, estão juntos. E uma presença nova desperta uma ideia nova. É como quem come feijão todo dia. Um dia come pirão, para variar, ou macarronada. Não é que seja indispensável, é que quer variar. E, de acordo com esse alimento, ele pode viciar-se do alimento novo e abandonar o velho. O que acontece? A pessoa fracassou na parte afetiva. Ela tem o direito de escolher quem lhe aprouver para a caminhada. Mas na reencarnação, o débito está feito. Cada qual vai agora em busca de reparação. A vítima nasce perfeitamente organizada, emocionalmente normal. Porque nós vemos hoje o sexo como uma variante de vida. Só se pensa nisso, só se prepara para isso. A pessoa vai se vestir, se prepara para outro ver. Então, como é que fulano vai me ver? Como é que Beltrano vai me ver? Então, se o cabelo puxa aqui porque torna sensual, todo mundo puxa o cabelo aqui na testa e fica horrível, porque não é sensual para todo mundo. Há toques de beleza que são invisíveis. Eu li há muito tempo uma história que me impressionou muito, porque eu gosto muito do autor. É um músico dos mais extraordinários da Alemanha. E ele era filho do homem mais feio da Alemanha, casado com a mulher mais linda da Alemanha. Eles moravam numa cidadezinha perto de Colônia, e ele era feio de doer, porque a pessoa que é feia, que a gente olha e chora de compaixão. Então, havia uma moça que era de uma beleza e de um caráter incomparáveis. E todo jovem, desde o filho dos príncipes, queria um contato com ela. E ela permanecia airosa, amiga. Não, eu não tenho interesse de me casar. Eu sou muito feliz. Não tenho necessidade biológica, nenhuma necessidade prazerosa. Eu sou muito feliz. Certo dia, ela encontrou aquele velhote, mas era um homem de 50 anos. Ainda não era exatamente um velhote, como diriam os portugueses. Não era um velhote, era um velho. E então, ele se declarou a ela. Ela disse, mas que ousadia! Eu rejeito os homens mais bonitos da cidade, você... Pois é que ele procurou. Já que você não aceita ninguém, a mim você vai aceitar. Ela olhou para aquela coisa corcunda, horrorosa, e disse, nem pense, você não existe. Ele disse, vou te explicar. Você vai se casar comigo. Porque quando Deus estava organizando a Alemanha e me preparou para ser o avô de um grande musicista e de uma alma que tivesse genes próprios para a beleza da música, ele colocou-me a mim e a você. Eu era um jovem galã, de uma beleza incomparável. E você era uma cuca, horrível. E Deus disse, vamos ver, falando para você, se você acha alguém que lhe queira, eu vou lhe dar muita bondade. Eu aí olhei e disse, Senhor, a bondade dela e a sua beleza me fascinam tanto, que eu vou lhe pedir uma coisa. Eu lhe peço que ela venha para a terra com a minha beleza.
E eu com a feiura. Porque na hora que eu a veja, eu me identificarei com ela. E ela, sem saber por quê, vai gostar de mim. Ela ficou tão impressionada que casou com ele. Portanto, quem for feio aí já tem uma fórmula. Casou com ele, se tornou muito feliz, e é o pai do grande músico europeu. Então, há muitas belezas que determinada sensibilidade se dá conta. Eu tive um amigo aqui na Terra, que foi uma pessoa que admirei muito e procurei imitar no lado bom. Era um intelectual, o que eu não sou. Mas ele tinha uma cultura verbal, versátil, e falava o idioma da fraternidade, o Esperanto. Ele falava 12 idiomas. E se tornou esperantista, escreveu livros, gramáticas. E então as línguas tradicionais, algumas outras, eu achava bonito. Eu pedia para ele conversar comigo em sânscrito. Eu não sei uma letra, mas eu gostava de ouvir o idioma que pertence aos deuses. O sânscrito e o árabe são considerados idiomas divinos, que não tem na Terra como se expressar melhor do que esses dois idiomas. E ele conversava, até o dia que eu conheci a mulher dele. Ele era muito bonito, era daquela primeira turma que criava cabelo, etc. E tinha muito charme, e era fantástico. E muitas vezes ele me dizia assim, porque eu já era meio velho, jovem, tinha minhas ideias caducas, mas ele não, ele era vitrine. Certo dia ele me disse assim, olha, Edivaldo, você é o meu melhor amigo, e então eu vou lhe convidar para jantar na minha casa. Eu disse, ai meu Deus, e jantar na casa dos outros é horrível, né? A gente tem que se preparar, tem que comer um pouquinho em casa, porque quando chega lá... Mas eu me preparei e fui. Ela foi simpaticíssima. Quando ele me apresentou na porta de Valdo, aqui é fulana, minha esposa. Ela olhou para mim e disse, e posso abraçá-lo? Eu digo, mas senhora... Então ela levantou. Ela havia tido paralisia infantil. Tinha uma perna mais curta e deformada. E com o tempo, ela ficou com uma dificuldade na outra. Então, ela engordou de uma forma irregular por causa dos movimentos. Coitadinha, era tão pouco bonita, mas era uma vibração impressionante. Então, quando eu olhei para ela, peguei a primeira paisagem, né? Digo, ai, meu Deus, que horror! Quando fui abraçar, ela disse assim, eu quero dizer que para mim e minha família é uma bênção. Olha, imagine, é uma honra para a gente receber uma dessa assim, em jejum. Eu recebi, e ela então me olhou, e eu vi que os olhos da mulher eram 2 estrelas. Havia um brilho. Eu disse assim, nossa, como a senhora tem um brilho espiritual. Ela disse, eu sei que sou feia. Eu fiquei morto de vergonha. Eu sei que sou feia, mas aí eu não tenho culpa. Mas de ser gentil, eu tenho culpa. Eu pedi a Deus que fizesse de mim uma dama, para que todos amassem o convívio comigo. Foi então a minha melhor amiga. A partir dali, eu já estava íntimo. Quando terminou o jantar, eu até dei opinião e perguntou como que estava a comida, estava muito bem, etc. Eu que havia me preparado para comer um pouquinho, e jantei antes para garantir. Ela fez uma tentação, uma coisa que eu não gosto, que eu adoro. Botei no começo, mas aí eu disse assim, olha, a senhora vai perdoar, mas está tão bom. E pá! Olha, virei a maior guloseima daquela noite. Havia uma beleza particular. Assim é nós. Então é necessário que nós façamos essa beleza interior fulgir na face. Já viram quanto é desagradável viver como uma pessoa bidiente. É uma palavra muito antiga. É um problema de bidis. A pessoa está sempre de mau humor. Hoje é uma patologia. É uma espécie de esquizofrenia. E então a gente acorda, está aquela cara de panela. A gente levanta, está aquela cara de panela rachada. A gente vai deitar, está a panela rachada. Chega um dia que diz assim, muda a cara, fica feio de outra forma. E outro que a gente chega e está, olá,
Tudo bem? Tudo bem, já está íntimo. Mas é a beleza do coração. Vale a pena que a gente faça essa beleza do coração. E através de um estado interior a gente seja realmente feliz. Porque o objetivo da vida não é ter, é ser. Não é ter dinheiro. Porque muita gente tem dinheiro e é um problema. E hoje, principalmente, a gente não tem dinheiro, a gente tem créditos, tem isso, tem cartões, essas coisas todas atrapalhadas, né? Mas vive atormentado. Quando o cartão vai diminuindo e a gente chega a ter que tirar 30, mas só tem 20 em depósito, e toma aquela postura de lá vão meus últimos 20. Então a gente tem que fazer beleza muito interior, porque é essa beleza que nos dá felicidade. Obrigado, Divaldo. Nosso irmão Jacobson, uma pergunta também relativamente à mediunidade, que foi feita aqui pelo público, e a pessoa faz uma solicitação de um conselho. Como entregar-me à mediunidade sem medo e com coragem? Vou repetir. Como entregar-me à mediunidade sem medo e com coragem? Atividade mediúnica não é um salto no escuro. Então, a primeira coisa que o médium deve fazer é conhecer a atividade, o estudo do tema, para que ela entenda o mecanismo da mediunidade e possa ter segurança nessa prática. Mas o essencial para o verdadeiro desenvolvimento da mediunidade está em um indivíduo, o candidato à mediunidade, encontrar o Evangelho de Jesus. O grande compromisso do médium na Terra é a sua própria evangelização. É o maior desafio. Vencer o orgulho, a vaidade, abraçar a renúncia, a humildade, o serviço sincero ao próximo, a caridade em todas as suas expressões, benevolência, indulgência, perdão. Muitas vezes a pessoa pensa que o desenvolvimento da mediunidade está ligada à prática mediúnica uma vez por semana, numa reunião a portas fechadas. Mediunidade é vida. A pessoa precisa viver espiritualmente, buscar a sintonia elevada com os espíritos superiores através da prece, da meditação, fazer o bem ao próximo, a fim de angariar a simpatia dos superiores e, com isso, afastar aquelas mentes oportunistas que poderiam perturbar a sua tarefa. Então, estudar bastante, mas principalmente transformar-se, espiritualizar-se. Aí sim, o indivíduo encontrará a segurança devida para a prática da mediunidade, sem medo, sem incertezas, sabendo que está a serviço do Cristo na Terra, que ele possa então se tornar uma carta viva do Evangelho de Jesus junto a todos os que sofrem. Muito obrigado, Jacobson, pela explanação. Divaldo, uma pergunta do YouTube, de Cristiano. Divaldo, sabemos que os vícios são péssimos para com o corpo e para com o perispírito. Tenho consciência disto. Entretanto, não consigo me livrar do tabaco. Como fazê-lo? Da bebida consegui, foi mais fácil. Em verdade, os vícios destrutivos, porque tem hábitos bons que se tornam quase viciosos e são positivos. Então, esses hábitos negativos se inscrevem de tal forma no nosso comportamento que é necessário eliminá-los a qualquer preço. A primeira técnica que a psicologia ensina é toda vez que você pensar uma coisa equivocada, substitua por uma positiva. Não continue pensando. Ah, meu Deus, vai chover agora, quando a gente sair, eu vou me molhar bastante, porque eu moro longe. A chuva já passou. E, naturalmente, se chover, eu vou ter cuidado para não pegar uma gripe. Sempre substituir.
porque ele está encravado no perispírito, o vício, o hábito. E é o perispírito que comanda o corpo, através do espírito, é claro. Então, a pessoa substitua a ideia. Por exemplo, eu sou um fumante. Então, eu fumo uma carteira de cigarro. Bom, não sou fumante, 2 carteiras de cigarro. E então, quando eu vou pegar o cigarro, eu paro no meio. Quando eu trabalhava, eu tive um chefe que ele, coitado, é tão dependente do cigarro que, às vezes, ele estava fumando e acendia outro cigarro e esquecia. Porque o cigarro estava pendurado na boca, ele já preparava outro quando ia botar. Eu sugeri que ele se internasse para fazer uma lavagem do perispírito, uma lavagem interior, uma terapia de profundidade. Agora, principalmente o fumo é também muito prejudicial ao organismo. Eu tenho uma de meu pai. Meu pai, o único vício que eu me lembro dele era que ele mastigava fumo de corda. Não sei se sabem, é o fumo enrolado e assim numa madeira, fica aquele fumo negro, bem curtido, com o sabor do fumo, etc. Então, corta e mastiga, é o chiclete do pobre da roça. Então, ele era o rei do chiclete, estava sempre mastigando. Ele ficou velho, quando ele estava com uns 80 anos, e Nilson, meu primo dele, fornecia o fumo de corda, escolhia, tem aqueles que vendiam o melhor fumo, de água de menino e tal. Certo dia, Nilson me disse assim, Di, eu não vou dar mais esse fumo de corda a meu tio, porque é horrível, ele está para morrer, e vai morrer com esse vício, quando chegar no além, ele vai ter muito trabalho. E eu disse, olha, Nilson, faça como quiser, porque não tem jeito, né? E, uma melhor hipótese, não diga nada, não, deixa ele morrer contente, com o fumozinho de corda, ele morrer assim, babando, é uma coisa, levamos no brinquedo. Mas aí Nilson chegou à tarde, voltando do trabalho, e ele perguntou, cadê o material? Porque ele fazia escolha, era quase um ritual. Aí Nilson disse assim, olha, tio, o senhor é um viciado. O senhor sabe que nós somos espíritas, que o senhor é espírita, só que não é um espírita real, porque tem vícios, botou no plural. Ele disse que eu me lembro, ele tirou o chapéu. O de que eu me lembro não é um vício, é um prazer. É mascar fumo de corda. Que vício é esse? É um prazer. A pessoa que masca chiclete, eu masco fumo. É uma preferência. Que você já ficou meio embaraçado. E ele riu e disse, eu aceito o seu conselho, meu filho. Na outra encarnação, eu já venho tão mastigado que não vou querer saber de nada. Mas agora não dá mais tempo, só quando voltar na outra encarnação. Deus ficou sem jeito. No outro dia trouxe, né? Eu estive pensando, o senhor tem razão. Aí deu aquele que é perfumado, que é uma coisa. Muito bem. Aí ele pegou e disse assim, meu filho, eu quero lhe agradecer. Porque o fumo de corda, que faz muito mal a uns, a mim faz bem. Eu estou com 84 anos, sou o último da minha geração. Foi o fumo de corda. Foi o fumo de corda que me segurou, que matou os micróbios, eram tantos micróbios. E, ademais, quando eu estou fumando assim, ou quando eu estou mastigando, eu fico dizendo assim, ai meu Deus, como o senhor é bom, hein? Como o senhor me dá prazer. E então agora eu vou diminuir para você não ter conflito, para vencer a sua missão de aconselhar os que têm vício. Mas deixa eu morrer mastigando, meu filho. Deus sorriu muito. E o velhinho continuou. Ele morreu com 88 anos. Não tinha um dente cariado. Eu perguntei a um dentista, qual é o milagre? Porque eu tenho uma boa arcada de lobo. Mas ele tinha uma dentadura assim, de fotografia. E ele dizia assim, fumo de corda, mas não comece não, que você tem os dentes fracos. Ele queria dar o conselho, mas não dava. Pois bem, quando ele estava para morrer, eu estava conversando com ele, e ele me disse, meu filho, está chegando a hora, não está? Eu digo, pelo que eu tenho capacidade de perceber, os espíritos estão chegando, pai. Mãe já chegou, e ela está rindo de que o senhor está alegre. Ele disse, é mesmo, eu não me lembrava de Ana,
Na hora da morte que eu vou encontrar com ela, eu não lembrava. Vai ver que foi o fumo de corda que me tirou. E foi gaguejando. E daí a pouco ele virou para mim e disse assim, meu filho, me dá uma lasquinha do fumo para eu morrer num delírio. E desencarnou com a boquinha. Passou o tempo, ele esqueceu. E quando foi um dia, o Espírito Joana de Anjos trouxe ele para dar uma mensagem. E fui eu quem recebeu a mensagem. Ele começa fazendo uma carta à família. Meus filhos, fulano, Beltrano, Nilson, quero lhe agradecer aquela última baga da hora da morte. Eu digo, nossa, como é importante o fumo de corda. Mas era um vício. E tão forte que ele não pôde libertar. Então, nós poderemos nos libertar dos vícios pela substituição de um por outro problema. Então, a gente cria um outro vício, só que positivo. A gente aprende a falar bem. E aprende também a gostar. A gente está, por exemplo, fumando cigarro, tirando outro, diz assim, nada de fumar cigarros elétricos, é tudo faça. Tem que dizer. Bota um para ficar olhando, 3 dias depois já está com uma psicose, um transtorno. 10 dias está livre. Que incomoda? Incomoda. Mas já viu nada pior do que cãibra? E por mais cuidado que a gente tenha, sempre tem uma cãibra. Eu sou o rei da cãibra das mãos, por causa do meu trabalho de digitação, de psicografia. E às vezes dói da gente chorar. Então eu digo, não é possível. Eu lhe trato tão bem, dou muito asseio a você, as mãos falando com ela, e você se atreve a querer me dificultar? Então, tem um médico que me assiste, faço bloqueio, já fiz 3 bloqueios, e cada vez vai diminuindo o efeito. Porque o médico me disse assim, com toda a lealdade, olha, Divaldo, eu podia fazer uma cirurgia aí no Cárpio, mas na sua idade, né? Você vai viver tão pouco e correr o risco, porque é uma cirurgia. Eu digo assim, mas escute, o senhor é padre ou é cirurgião? É de cirurgião. Eu digo, então não me dê conselho de padre. Que negócio é esse que ele não vai viver? Eu talvez vá ao seu enterro. Então, nos libertemos. Porque, afinal, desde que não prejudique organicamente, ele cria distúrbios orgânicos, por causa dos produtos que envolvem a folha de fumo para que ela seja conservada. É como o cigarro. Eu li que ele tem 82 substâncias químicas. 82. Então, muita coisa que tem substância química eu não tomo. Porque eu digo, pelo menos aqui eu já diminuo essas substâncias químicas. Vou ter outras. Mas nós podemos mostrar ao corpo que o espírito, a vontade, é que manda. E ficar feliz de controlar. Porque controlando esse pequeno vício, outros, os vícios morais, que são muito piores, os vícios cruéis da impiedade, da ausência de compaixão, esses são terríveis. Mas esses outros, falar um pouquinho da vida alheia, não é mal, é uma distração. Como diz uma amiga minha, eu falo por falar. A gente não pode ficar calada, então eu conto. Mas, coitada, ela é tão boa, né? Divaldo, é boa, minha filha. Mas não precisa me contar os casos dela. Mas porque você não quer ouvir, não me interessa. Ah, mas se você souber alguma coisa, e conta. Conta na maior leviandade. Até fica cômico. Então, a fé religiosa é esse estado de saúde mental, de saúde interior, de bem-estar, de muita coisa que a gente fazia e já não faz. Muitas pessoas dizem assim, Divaldo, mas eu olho para trás, fico bem contente, porque eu tinha tal hábito. Hoje nem parece. E é verdade, porque a gente queria outras manifestações positivas. Daí, o cigarro, o tabaco, no cachimbo, ou em qualquer outro, é prejudicial na condição da saúde e da nossa dependência daquilo que nos impõe. Muito obrigado, Divaldo. Chegamos então ao encerramento da reunião.
Primeiramente, vamos convidar o nosso irmão Jacobson Trovão para que se possa se despedir do público que nos assiste aqui presencialmente e aqueles que virtualmente participaram da nossa reunião. Muito obrigado pela oportunidade de participar deste encontro espiritual. Ouvir Divaldo é sempre um alento para os nossos corações. Ficamos muito felizes em poder estar aqui. A gratidão é imensa. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Um aplauso do público a você. Os nossos agradecimentos à Jane, nossa tradutora de Libras, ao Sérgio Júnior, da nossa equipe técnica, ao público presente, aqueles que nos assistem remotamente, a Thelma Sarraf, a Divaldo, ao casal de Portugal, de Coimbra, Dona Leonor e o Sr. Fernando, muito obrigado por participarem conosco nesta noite do Conversando sobre Espiritismo. Convidamos agora a Divaldo para que nos conduzir na prece de encerramento da reunião da noite de hoje. Nossa gratidão a todos. Então pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares e vamos à prática, à essência do fenômeno da doutrina, a transmissão de energia. A grande maioria de nós acredita em magnetismo, em hipnose, em mal-olhado, pessoas que olham, outras adoecem. É um fato científico, não é uma superstição. É uma onda vibratória de cada um de nós. Então vamos entrar agora numa outra onda vibratória, a onda dos bons espíritos que nos vão aplicar energia para sairmos daqui melhores do que chegamos. Senhor, nós te queremos pedir pelos irmãos que dão da sua energia a melhor cota para a saúde de todos nós. Reabastece-os, dando-lhes essa força psíquica capaz de remover montanhas. Ajuda-os, fortalecendo-lhes o organismo e, sobretudo, dando-lhes saúde para esse mistério. Nós te pedimos por nós próprios. Ampara-nos, alivia nossa carga, ajuda-nos, Jesus. Pedimos-te pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos pedem para orarmos por elas, pelos doentes, a fim de aliviarem suas aflições. Também nós te pedimos em favor daqueles que nos perturbam, que nos odeiam, para que despertem felizes para a vida triunfante. Também te pedimos em favor dos suicidas, nossos irmãos que fugiram para lugar nenhum. Ó amigo incomparável, nós te pedimos pelos médiuns, os obreiros da Boa Nova, todos aqueles que estão com a mão no arado, trabalhando a terra dos corações. Senhor,
tem piedade de nós e abençoa nossa casa, fazendo que seja um núcleo de energias saudáveis para todos. Te suplicamos, em favor da paz em nosso coração, da paz do Brasil, da paz no Oriente, na Rússia, da paz mundial. Nós te pedimos, Senhor. Pedimos que magnetizes a água para que se torne salutar para o nosso organismo. Como tu fizeste nas bodas de Caná. Acompanha-nos agora de volta ao lar, abençoando nossa família, nossos amigos. E em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, nós encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.